E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma rodada do nosso Inteligência no Agro. E para cumprir parte das promessas que eu faço aqui no ar, hoje eu convidei novamente um grande amigo meu, que nós gravamos uma pauta no início desse ano, e é onde a gente se dedicou a falar do mercado de alimentos, e que eu sempre gosto de comentar que a gente chama de alimento que a gente não comeu ainda, porque quando a gente come é transformado em energia. Mas naquela oportunidade eu tinha feito uma proposta para esse amigo que a gente voltasse para o estúdio para gravar alguns outros assuntos muito relevantes e pertinentes ao que nós temos discutido hoje, principalmente quando a gente fala em buscar alternativas que coloquem o Brasil em posição de destaque e que possam significar em novos resultados aqui para garantir não só nossa sobrevivência, mas o nosso progresso. E estou aqui com muita satisfação e alegria recebendo meu amigo Eduardo Pinto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, falando para a audiência toda que nos assiste agora. Obrigado pelo convite. Que bom. Eduardo, então vamos lá. Só para tangibilizar um pouco aqui para o nosso público, nós temos aí uma história semelhante, né? Porque desde pequeno a gente se incomodou com algo e buscou alternativas, né, para se desenvolver profissionalmente. Não ficamos no comodismo que a gente poderia ter ficado pela história que as famílias nas quais a gente cresceu ao lado, né? Temos uma idade semelhante, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas vivemos a mesma geração, começamos muito cedo, e isso eu acho que nos coloca numa posição privilegiada quando a gente fala em enxergar um pouco o que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo no Brasil. E eu começo com isso porque a tendência nossa, quando vê o presente, é acreditar que ele sempre foi desse jeito. E a gente acaba se esquecendo que é bem diferente disso, né? Para a gente chegar nesse presente, a gente teve que passar por um passado que talvez não fosse tão favorável como os cenários que nós tivemos nos últimos anos, que permitiram o Brasil assumir, por exemplo, essa posição de um grande player na produção e exportação de commodities agrárias e alimentos, né? E eu, quando faço essa colocação de que a gente chama de alimento que a gente não comeu, que é realmente a maior preocupação nossa desde a nossa ancestralidade das cavernas, era exatamente o que a gente ia comer, o que nós vamos comer, onde é que nós vamos nos abrigar e como nós vamos nos proteger. Então essa era a preocupação dos nossos ancestrais de 70 a 300 mil anos atrás, e é a nossa preocupação cotidiana de hoje. A diferença é que para a gente comer hoje não dá mais para sair para caçar nem coletar. Então a gente tem que trocar o nosso conhecimento, a nossa capacidade, as nossas horas de trabalho por dinheiro para poder ir no supermercado e já encontrar a caça pronta e a coleta feita, né? Para nos proteger hoje, depende, nós vamos nos proteger que horas, né? Se é à noite, vamos proteger na minha casa, no meu apartamento. Se é de dia, vamos proteger aonde? No escritório, dentro de um carro, né? Aí trazem outros assuntos como mobilidade. Hoje vai ser bom, nós vamos conversar muita coisa aqui. E quando a gente fala se proteger hoje, que antigamente era se proteger com uma pele, né? Se proteger com alguns instrumentos, hoje a proteção aumentou um pouquinho, né? Começar da proteção social que a gente tem que ter. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. Se nós estamos falando do mercado de energia, tá? Qual que é a sua visão hoje quando você enxerga o mundo e o Brasil no que se refere à geração de energia, considerando que nós estamos no auge da energia com base fóssil, né? Que foi incrementada, a gente usou ela durante praticamente todo o século XX, mas teve seu incremento pós-década de 70. Né? Primeiro e segundo choque do petróleo ali, 73, 78, se não me engano. E depois a gente vem vivendo evoluções. Por exemplo, se eu não estiver enganado, o Proálcool deve ser da década de 80. Sim. Tá? E nós tivemos, por exemplo, nós estamos discutindo hoje o crescimento dos carros elétricos, e o Brasil já teve carro elétrico.
Já. Né? E lá naquela década de Os 70. pioneiros. Então eu queria que você, com toda a sua visão, porque eu sei que eu gosto de conversar com você, porque você tem uma visão de mundo, uma visão holística e uma visão sistêmica muito apurada. Então eu queria que você começasse a fazer um desenho assim, do que você vê hoje o mundo, e de como você vê o Brasil, e como você vê a inserção do Brasil nessa nova janela de oportunidade que nós estamos vivendo. Vamos lá. Primeiro, você tem toda a razão quando você fala que a gente vem atrás das mesmas coisas há dezenas de milhares de anos, né? A demanda continua a mesma. A estratégia para atingir os nossos objetivos mudou, mas a demanda é a mesma e vai continuar, porque sem energia a gente não sobrevive e o mundo à nossa volta não desenvolve. Então, quando a gente para pensar que o problema é exatamente o mesmo, é uma reflexão importante. Hoje, o que acontece? Parece que a tecnologia, com o advento da tecnologia, e eu arrisco a dizer de 2000 para cá, muitas das formas que nós tínhamos de lidar com alguns problemas, como energéticos, comunicação, como a forma como a gente trabalha e a gente convive em sociedade, elas foram adaptadas para uma realidade de maior desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo nos fez andar para trás. Coisas que eram mais simples ficaram mais complexas, embora com mais tecnologia. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, você falou bem agora do pró-álcool, no início da década de 80. Existia toda uma dificuldade naquele momento, porque a comparação com os carros a gasolina era inevitável e você tinha algumas diferenças importantes. A tecnologia daquele momento não nos permitia. Era incipiente ainda para Sim. fazer um comparativo com uma tecnologia que já estava com várias décadas de aprimoramento. Exato, mas era aquela dificuldade do usuário. A gente sabia que a tecnologia funcionava, mas o que o usuário sentia naquele momento? Poxa, o carro tinha carburador, tinha que puxar o afogador, tinha que esquentar o motor para poder sair nas cidades mais frias. Você falou algumas palavras aí que boa parte do mercado não vai ter noção do que é isso. Carburador, afogador. Pois assim, as coisas vão mudando, mas a dinâmica ela persiste. Então, aquilo que era um gargalo no passado e era algo que jogava contra uma tecnologia brasileira, desenvolvida 100% em solo brasileiro, acabou que hoje ela é 100% comum à gasolina. Então, os motores que nós temos aqui, flex, o que é algo brasileiro, colocam em igualdade de condição tanto o carro a etanol quanto o carro a gasolina. Sistema de injeção eletrônico, motores muito mais sofisticados, menor tamanho e maior potência, consumos muito parecidos. E aí você tem sempre aquela pessoa que gosta mais da explosão que o etanol proporciona no veículo. Tem isso, né? Exato. Outros que preferem, porque o etanol ele te dá mais potência. A gasolina ela acaba te dando mais consistência. Você não tem e mais economia, né? O etanol você gasta mais combustível, mas ele te leva mais rápido. Isso em termos do ponto alto da curva. A gasolina ela te leva um pouco mais baixo, mas você tem um consumo melhor, um consumo mais ajustado. Mas são pequenas diferenças que você ajusta dentro do seu conhecimento e do seu planejamento semanal. Eu sei quanto eu vou usar o carro, eu sei para onde eu vou, então eu adequo. Você já ajusta aquela questão de autonomia, você não tem plano de abastecimento, que nós tivemos naquela década também, nem todo lugar tinha álcool para abastecer. Como nem todo lugar tem o gás natural, que é muito utilizado lá no Sudeste, mas aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a gente praticamente não utiliza, veicular, né? E aí eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte, olha só.
E quando você fala o motor a gasolina, o motor a álcool, e nós estamos falando de energia para garantir mobilidade, né? E eu acho interessante como isso é recente, porque nós estamos falando de um desenvolvimento de um século para cá. Exato. A indústria automobilística tem um pouco mais de um século. E se no início do século XX fizesse pesquisas, ninguém talvez quisesse comprar um carro. Queria um cavalo que levasse a gente mais rápido em algum lugar, né? E não necessariamente um carro. E olha como é que essa coisa mudou no espaço de tempo relativamente curto quando a gente fala de história. Sim. Mas o que eu queria provocar é, como eu quero falar um pouco de sustentabilidade e de energias renováveis, né, porque os assuntos estão absolutamente correlacionados, quando a gente fala na alternativa do carro elétrico e fala na alternativa da geração de energia elétrica com fonte solar, nós temos que ampliar um pouco mais essa discussão para perguntar o seguinte: olha, do mesmo jeito que nos alimentos a gente discute muito a função da cadeia do alimento, então, por exemplo, a cerveja tem uma cadeia completa, né, alimentar para sustentar aquilo. O pão tem uma cadeia alimentar para sustentar aquilo ali, né? O etanol, a indústria de cana-de-açúcar, tem toda uma cadeia para sustentar todo aquele funcionamento. E para a geração de energia elétrica também não é diferente, né? Quando a gente fala de capturar energia do sol, nós estamos usando equipamentos, né, que demandam insumos. Exato. Então, por exemplo, eu não sou especialista nessa área, mas eu sei que aquelas placas solares, né, são feitas de silício. Uhum. E a matéria-prima do silício é o quartzo. Exato. E até onde eu sei, o Brasil é um grande produtor de quartzo, Dos maiores do mundo. mas que não tem tecnologia de refino do quartzo para virar silício, do qual a China é líder. E se eu não estou enganado, a China hoje domina 80% do trade de energia solar do mundo, né? Só que uma coisa, eu falo de usar um carro elétrico, que eu não estou usando matriz fóssil, mas além de todos os problemas de infra, de eu não ter ainda aonde abastecer esse carro adequadamente, de eu ter um problema de autonomia, de eu ter um questionamento que eu vou fazer com essas baterias na segunda geração, já que elas não são recicláveis. Ou seja, pulando essa parte mais complexa, vamos para a parte mais simples. Quem me garante que a energia que eu estou usando para abastecer meu carro elétrico não vem de uma fonte de uma termoelétrica que está sendo ativada porque eu estou com um problema de geração de energia no país? Que eu tenho que lidar todo dia com esse negócio de bandeira azul, bandeira verde, bandeira vermelha. Que a maioria dos consumidores não sabe, mas tem hora do dia que você está pagando lá a bandeira vermelha. Primeira pergunta. Segundo, qual que é o tamanho do estrago ambiental? Eu vou falar esse termo mesmo, estrago ambiental que é feito para que essa cadeia da energia solar se viabilize de ponta a ponta. Porque eu tenho que minerar quartzo. Depois eu tenho que transportar isso de navio 45, 60 dias, 50 dias para ir para o outro lado do mundo. Transformar isso em placa, depois eu coloco isso no navio e volto de novo. Lembrando que os navios são grandes poluentes hoje. Eu tenho uma distribuição logística caríssima, porque ele é um produto que não é pesado e tem incubagem grande. Sim. As placas são grandes, são leves, então eu vou demandar mais petróleo para deslocar esses caminhões, e não tem caminhão a álcool, né, ainda. Os caminhões são a diesel. Então, ou seja, existe uma pegada aí de carbono considerável. Importante. E do outro lado eu tenho uma tecnologia do álcool agora que funciona na injeção eletrônica, que o carro não precisa rezar pela manhã para ele esquentar ou colocar um aquecedor de alguma coisa no motor. Quem for mais velho vai entender o que eu estou falando aqui. Tanquezinho de gasolina. O tanquezinho de gasolina lá na frente. E o melhor, o Brasil hoje tem um nível de tecnologia nessa cadeia do etanol absurdo. Nós somos grandes e competentes plantadores de cana-de-açúcar. Nosso etanol é a base de cana-de-açúcar, diferente do etanol americano, que é a base de milho. Tá? Então, nós somos eficientes na produção da matéria-prima básica, que é cana-de-açúcar. Exato. E, mais uma vez, os assuntos, eles se misturam, né? Porque hoje nós ainda temos uma matriz da cana-de-açúcar, onde 50% do que é produzido vai para o etanol, e 50% para o consumo de açúcar, para o refino de açúcar. Que é energia pura, né? Pura. 80% da base de indústria processada de processamento de alimentos usa açúcar na composição dos alimentos. Exatamente. Além disso, a gente ainda tem 100% desse bagaço que pode ser usado para mais energia. Então você faz seja biomassa, né? A biomassa. E aí você consegue extrair ainda uma outra fonte de energia
dentro desse ciclo todo da cana-de-açúcar, onde ele é 100% renovável e sem impacto ambiental. Então, o que eu sempre me questiono é, a gente fez o mais difícil, desenvolveu a tecnologia, conseguiu garantir que em solo brasileiro fôssemos autossuficientes com a cana-de-açúcar, com o etanol, mesmo sabendo que boa parte do nosso combustível não é de etanol, ele é de combustível fóssil. Mas teríamos sim capacidade de reverter isso em curto espaço de tempo e ser autossuficiente para toda a frota brasileira com etanol. Isso é possível. O impacto ambiental, muito melhor. Ou seja, a gente está trocando hoje a nossa autonomia de produzir e ser líder na tecnologia que nós usamos pela dependência da tecnologia de um país terceiro. Essa tecnologia de um país terceiro é ruim? Não, ela não é ruim, ela tem várias aplicações e ela pode ser usada em nosso benefício. Mas o que eu não entendo é por que criar uma dependência desnecessária. Imagina só, eu não tenho de cabeça os números da frota no Brasil hoje, a frota de veículos leves, mas parte importante dessa frota ela é flex. Então, você já tem a tecnologia para rodar com o etanol. Carros importados geralmente têm alguma dificuldade e não vêm ainda com a tecnologia de fábrica. Ou carros de um padrão de excelência diferente, marcas como as marcas alemãs, que obviamente não têm interesse em fazer um carro com tecnologia brasileira. Quando a gente olha para frente, o que a gente vê hoje na indústria automobilística brasileira? Alguns players de grande porte, importantes, investindo de forma pesada na venda e distribuição de carros elétricos, aonde o principal produto desse carro são baterias de um minério que só tem na China. Então, qual é o sentido que a gente traga para o Brasil um país autossuficiente em energia, autossuficiente em cana-de-açúcar, autossuficiente em petróleo, a dependência de um mineral que só é encontrado num único país? Ou seja, na minha cabeça não faz o menor sentido. Você falou duas frases aí que me impactam muito e quem me conhece sabe o quanto eu sou provocativo e às vezes polêmico com as questões. São mais de 110 milhões de veículos, hoje eu estou dando uma olhada aqui. Primeiro você falou assim, que alguém está decidindo isso, né? Exato. E eu sempre fico em dúvida quem é esse alguém, mas não vamos arrumar confusão para nossa cabeça, não. Para não dizer para outras coisas. Mas muito pouca coisa do que acontece no nosso dia acontece por acaso, né, Doc? Um dia eu acessei um material que foi lançado sobre o golpe de 64. E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar quem eram as 10 maiores empresas americanas da época aqui no Brasil. E não, para minha surpresa, eu vi que tinham 4 delas que eram do setor ligadas ao cluster automobilístico, né? Seja de petróleo, seja de carro, não vou falar as marcas aqui, mas eram 4. Então, 40% das 10 maiores companhias americanas, né, eram relacionadas a isso. E lembrando que o Brasil estava começando a engatear nessa questão da indústria automobilística, pós-JK ali, aquela coisa toda e tal. A gente tinha acabado de importar o primeiro trator no Brasil até. Mas quando você me faz essa pergunta, eu fico imaginando o seguinte, nós já temos uma relação com a China preocupante, porque hoje da nossa pauta de exportação, o Brasil exporta mais de 160 bi, mais ou menos, não é isso? É isso. Beleza. E a nossa base exportadora, historicamente, sempre foi uma base de commodities. Então, nós temos hoje commodities minerárias e commodities agrícolas. Tá? E é irônico porque eu tenho empresas no Brasil, por exemplo, como a Hyundai, que é de propriedade da Hisco, né, da Hyundai Corporation, que é, se não me engano, eu sei que você entende bem de comércio internacional, uma das maiores frotas de navio do mundo é deles. Exatamente. E eles são um dos maiores compradores e comercializadores de minério de ferro do mundo. Eles são donos também, são um dos maiores fabricantes de maquinaria pesada do mundo.
são grandes fabricantes de automóveis, que também têm como matéria-prima básica ferro e aço, né? Eu nunca vi um navio pequeno, só vi um navio grande, né? Então é navio levando matéria-prima, navio voltando com produto acabado. Então eu continuo sendo uma colônia boa de exportação de matéria-prima sem valor agregado e uma excelente importadora de produto acabado com bastante valor agregado, como se citou aí nos carros chineses. Mas aí voltando para o caso da China, eu tenho hoje das minhas duas principais, eu sou um grande produtor e exportador de proteínas, tanto animais quanto vegetais. No caso, carne bovina, carne de frango, carne suína e soja, que é a grande fonte de proteína vegetal. Das quais, da carne, a China e Hong Kong puxa praticamente 60% da exportação brasileira. A soja, que é exportada de 40% a 45% do volume total de soja. Vamos lembrar que o Brasil produz em torno de 150 milhões de toneladas de soja. 40% a 45% disso é exportado in natura, pessoal. Ou seja, sem agregar 1 centavo de valor pelo preço que a Bolsa de Chicago está apontando na cotação. E 65% dessa soja é comprada pela China. Exatamente. Se eu não me engano, o Brasil hoje é o segundo maior produtor de soja do mundo e o maior exportador. Já passou os Estados Unidos. E é o maior exportador. E os dois juntos hoje, o Brasil hoje é o maior produtor e o maior exportador. E os dois juntos hoje têm de 70% a 72% da soja do mundo. São números impressionantes. E todo mundo sabe que a relação Estados Unidos e China não é muito amigável. Ela é ultra dependente, porque eles têm uma interdependência grande entre eles. É só olhar quanto os Estados Unidos deve e quanto tem de títulos da dívida americana na mão de investidores chineses, né? Aí dá para ver a codependência deles. Mas aí a pergunta que eu quero te fazer é: você acredita que exista, né, uma maneira da gente capturar oportunidades? Porque já que eu tenho a China como um grande comprador de boa parte das minhas commodities, tanto minerárias quanto agrícolas. E eu sei que nós somos um cliente importante da China. Tá? Esta montadora chinesa que lidera a questão desses carros elétricos, que aliás assumiu em valor agora a segunda companhia mais valiosa do mundo no setor automobilístico, perdendo só para uma japonesa. É impressionante isso, né? A japonesa demorou décadas para fazer isso e vale em torno de 200 bilhões de dólares, e eles estão com alguns anos e valem 80. E valem mais do que essas marcas alemãs todas. Tá? Mas você acredita que exista uma oportunidade da gente tirar proveito? Porque senão não vamos mudar o sistema, né, Eduardo? Não adianta. Eu até gostaria muito de mudar o sistema, né, e ter um sistema mais distributivo, como eu sempre falei aqui. Tá? Dentro do sistema capitalista, de novo, eu sou um capitalista que gosta de ganhar dinheiro. Mas eu atesto hoje com uma era com a pior distribuição de riqueza que eu já vi na história. E isso eu vejo, do ponto de vista societário, como nocivo. Um desequilíbrio total. Você vê que nesse cenário de ter uma dependência grande da China como exportador de commodities, mas ao mesmo tempo a China também nos tem como um grande cliente. Então é uma relação de mão dupla, que não tem uma dependência da China conosco, entre aspas, mas nós somos muito relevantes na garantia alimentar da China hoje. Você acredita que dentro do cotidiano que você acompanha, tenha oportunidades para a gente tirar proveito, Eduardo? Vamos falar do tem português, muita oportunidade, Gilson. Muita oportunidade. E te dou 4 exemplos. É sempre mais fácil a gente citar as grandes corporações porque elas, obviamente, são mais conhecidas. Mas a partir delas a gente desdobra para o início da cadeia, para o início do mercado. Então, Embraer, Embrapa, Petrobras e Vale do Rio Doce. Ou seja, a gente tem, desde o início, o trabalho que a Embrapa faz é espetacular na agricultura. A gente tem tecnologia de ponta na aviação. A gente tem tecnologia de ponta no combustível, extração de combustível, tecnologia de ponta na mineração. E por mais que a gente tenha essa impressão de que a gente é dependente da China, quando a gente fala num sistema capitalista, e eu também sou capitalista, de fato a gente tem uma dependência. Mas quando a gente fala num sistema objetivo, sem o minério de ferro, não há indústria de transformação. Sem a matéria-prima básica, não há indústria.
Sem o alimento, não há energia. Não há vida, né? Então, essa dependência, ela é bilateral. Eles precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles. O grande ponto é o quão disposto os dois lados estão em buscar um equilíbrio. Porque a partir do momento que algumas das coisas que impulsionam a nossa vida hoje, elas são de fontes naturais e você só encontra em determinadas partes do globo, se a gente não sair desse planeta, as coisas vão continuar como são, geograficamente distribuídas. E aí a gente vê quais são as oportunidades que a gente tem no Brasil. E não para as grandes corporações. Essas já estão estabelecidas e, eventualmente, elas estão... já encontraram espaço dela. Já. O jogo já está feito e sendo jogado há muito tempo. Há muito tempo. E elas estão sujeitas a regras que vão além do nosso poder de influenciar no dia a dia. São corporações de bilhões de dólares e que podem ter o controle acionário e a visão de pertencer a determinado lugar ou espaço no mercado alterados a qualquer momento. Elas têm uma ligação e uma dependência com a geopolítica. Está intrinsecamente ligado. Muito grande. Coisa que, se a gente for separar aquela questão da economia real com a economia financeira, Exato. Essas corporações elas estão sob a égide da economia financeira. Que elas dependem desse fluxo de capitais que circulam pelos grandes fundos, pelas bolsas de valores. Exatamente. A economia real nem sempre tem essa dependência, porque parte dessas trocas são feitas domesticamente, às vezes em ambientes que o dinheiro mal sai daquela região. Aí é que está a nossa grande oportunidade. Quando a gente fala em ambientes herméticos, e essa é uma pauta que a gente já conversou várias vezes, a gente entende que o Brasil é muito mais do que as grandes corporações. O brasileiro é um povo inovador, é um povo que está sempre em busca de mais, aprende a extrair resultado das situações mais adversas e a gente consegue evoluir como sociedade, como povo. E é muito bacana de ver isso. Quando a gente olha para a agropecuária brasileira, para a agricultura brasileira, lá para trás e vê que os colonos de hoje em dia, eles trabalharam gerações, a família trabalhou gerações e gerações, desenvolveu tecnologia e hoje eles fazem muito mais com muito menos terra, com muito menos produto, com muito menos insumo. A gente vê que o desdobramento dessas gerações ele se deu na agricultura. Quando a gente leva o mesmo exemplo para a indústria de transformação, isso não aconteceu aqui. Ou seja, tem espaço para acontecer. Hoje a gente ainda precisa de investimentos importantes em pontos estratégicos de energia. Por exemplo, como pode um país do tamanho do Brasil, autossuficiente em petróleo, com tecnologia de extração a quilômetros e quilômetros abaixo do nível do mar, ainda estar dependente do refino desse óleo para que a gente possa usar nas nossas próprias nos nossos próprios parques fabris, na nossa indústria automobilística. É difícil a gente entender que a gente extrai, faz o mais difícil e não tem capacidade de montar um polo petroquímico para refinar tudo aquilo que a gente precisa. Eu acho que é até provocativo quando se fala assim, não tem capacidade, né? Porque pois é um país que comprou e montou a maior cervejaria do mundo, o país que se transformou no maior exportador e produtor de soja do mundo. Eu fico pensando até que ponto nós estamos conseguindo colocar as nossas capacidades, né? Ou as nossas competências a serviço. Exato. Porque, por exemplo, você falou em energia. Não tem como nenhuma atividade humana ou empresarial funcionar sem energia. E aí, por exemplo, nós somos empresários e sabemos que pegar um item de composição de custo, que a gente consiga ter, por exemplo, ganhos de até 30%, 35% de redução, Eduardo, isso não é um negócio cotidiano. Não é. E aí, por exemplo, eu sempre falo que a evolução tecnológica ela tem uma vantagem, porque com o tempo ela vai igualando os diferentes. Então, por exemplo, se a gente voltasse para a década de... ali final da década de 80,
início da década de 90, é quando a gente estava começando a desenvolver a telefonia móvel no Brasil. E que era um negócio super exclusivista. Tá, eu me lembro de uma linha na Telesp custar $5.000, uma linha celular. E o tempo que você demorava para conseguir ter acesso a ela. E aí vamos lembrar, a privatização da Telebrás, que foi no governo do Fernando Henrique II, se não me engano, né? Que foi em 98, é isso? 98 foi 98, exatamente. Então foi a privatização da Telebrás. Naquela época, nós tínhamos em torno de 30 milhões de linhas. E hoje são praticamente 200 milhões de linhas. Aliás, eu acho que nós temos mais linhas do que tempo de população. Se não me engano, acho que a gente já tem mais de um celular por habitante. Então, o número de linhas é... Então, por exemplo, grande. E isso hoje está um negócio acessível. Uhum. Você vê hoje várias classes sociais acessando essa tecnologia. Né? Você vê hoje um vendedor ambulante de sinaleiro se beneficiando dessa tecnologia, porque ele tem um smartphone e ele consegue vender um negócio no sinaleiro e receber um Pix. Então, isso mostra que a desregulamentação do sistema bancário funcionou. Isso mostra que a privatização das telefonias, da estrutura funcionou, que isso atraiu capital. E eu estou vendo que nós estamos começando a viver isso na energia. Por quê? Apesar da nossa geração ter crescido sob a égide das grandes hidroelétricas da matriz do petróleo, a nossa geração cresceu sob essa égide. Então, grandes usinas hidroelétricas que a gente, inclusive, usava para defender o nosso nacionalismo, tá? Outro dia eu fui lá em Itaipu e vi a placa de fundação daquilo e algumas marcas que eu falei, gente, essas marcas já são fortes, tem tempo, né? A gente viu elas no escândalo de mais recente, mas elas estão na mídia já tem mais tempo. E aí, por curiosidade, Eduardo, quando eu fui olhar outro dia, eu ia visitar uma PCH aqui no interior de Goiás, numa cidade histórica chamada Corumbá. Corumbá é uma cidade da época do ciclo do ouro. Goiás tem uma idade semelhante a Minas. Então é uma cidade de 1700 e pouco ali, tá? Próximo de 1800. Então século XVIII, que era o auge do ciclo do ouro no Brasil. E pasme, né? Esse lugar que eu iria visitar, essa usina era que produzia energia elétrica para Anápolis, que é a minha cidade natal, que hoje é um grande polo industrial. E olha só, a energia elétrica de Anápolis vinha desta usina, dessa PCH em Corumbá, que com o tempo foi desativada, né? E aí fui descobrir que o Brasil tinha vários projetos como esse, assim como nós tivemos um projeto ferroviário que não só foi interrompido, mas foi desmontado. Mas hoje o que eu estou vendo? Que a tecnologia está permitindo que se volte a funcionar fazendas solares, PCHs, que não desmontam o cluster da hidroelétrica de Grande Porte, nem precisa, e também não desmontam o cluster do petróleo, porque não vamos ser Don Quixote, né? Senão vira... Mas cria uma alternativa que eu vejo que os pequenos operadores dessa economia real, e quando eu falo dos pequenos operadores, Eduardo, é aquele supermercado regional, é aquele açougue, é aquela fábrica familiar que consome ali 20, 25 mil reais, aquela lavanderia que consome 25 mil reais de energia por mês, que nunca tiveram um programa elétrico para eles. Nunca tiveram um programa de fomento para eles. Tá? Esse é um pessoal que eu chamo de marginalizados, são excluídos. Tá? E vamos dar número, 21 milhões de CNPJs no Brasil tem, vamos tirar os MEIs, nós vamos chegar aí a 14 milhões de CNPJs. Mas peraí, nós temos 10 mil CNPJs que são responsáveis por 40% do consumo da energia elétrica no Brasil. 10 mil CNPJs desses 14, 15 milhões consomem 40% da energia, que foi criado um tal de mercado livre para eles. Exato. Lá atrás. E que todos eles já migraram. E agora essa migração ela está mais latente, porque antigamente o Mercado Livre ele era aberto apenas para grandes corporações e parques petroquímicos, montadoras. Então eu não estou iludido. Então Não, hoje de forma esse pequeno alguma. operador da economia real consegue acessar então essas brechas e Consegue. ganhar até 30% de redução num item importante dele que está entre os 5 principais itens de custo. A energia hoje, na maioria desses negócios que eu falei, está entre os 5 principais itens de custo. O Mercado Livre de Energia não é novidade no Brasil, embora já seja algo institucionalizado nos Estados Unidos desde a década de 60, no Brasil ele começou a se desenvolver de fato há cerca de 16, 17 anos atrás.
já atingindo um grande potencial com corporações que consomem em larga escala. Com o tempo, esse mercado foi se desdobrando e indo para segmentos de menor porte. Então, cada X anos que passavam, mais unidades consumidoras eram possibilitadas de adentrar o mercado livre de energia. Uhum. E hoje, 100%, quase 100%, de todas as unidades consumidoras de alta tensão já estão aptas a migrar para o mercado livre de energia. A gente está falando em quanto de universo de consumidores? A gente está falando de um universo de aproximadamente 150 mil clientes hoje, 150 mil unidades consumidoras. Nessa etapa, a gente já tem a previsão de uma nova janela desdobrando essa possibilidade de migração para o mercado livre para consumidores em baixa tensão. Com o cronograma que existe hoje... Isso aqui iria para 10 milhões de possíveis usuários? Né? A gente Eu vi algum material desse. Saltaria para algo próximo de 14 milhões de unidades consumidoras. 14. Porque a gente passaria... seria 2026. 2026. 1º de janeiro de 2026 é o cronograma. Ou seja, amanhã, né, Eduardo? Já estamos atrasados. O que eu não entendo é, uma vez você no Mercado Livre, que é um ambiente que te dá uma vantagem competitiva muito maior, que os preços eles são bem menores do que o mercado cativo onde nós estamos hoje. Te dá previsibilidade, te dá a chance de buscar a competição dentro do seu próprio estabelecimento, para que você gere economia, receita, que você possa ter mais previsão para os seus investimentos, uma vez que um dos seus principais custos ele passa a estar sob controle, bem gerido, e ajudando a desenvolver novas tecnologias que vão refletir no seu negócio algo como foi lá atrás, junto com a telefonia celular. Hoje a gente pensa nessas máquinas de cartão de crédito, essa POS, e não lembra que ela é um telefone celular. Então ela funciona, a gente está falando de uma conta corrente que adveio da tecnologia do telefone celular. Olha o desdobramento daquela evolução. Exato. Que começou com a privatização lá atrás. A gente não teria feito essa base de expansão inteira. Não, e me permite só uma correção quando a gente estava falando sobre a capacidade de transformação do petróleo. A capacidade, eu estava me referindo à capacidade física, porque know-how e capacidade intelectual o Brasil tem de sobra. Não, eu entendi. A gente tem... Eu entendi que isso foi ironizar quando você falou aquilo. Porque, assim, nós temos que lembrar que nem sempre a competência é permitida. Exatamente. Né? Porque, exatamente. Assim, hoje eu tive uma reunião mais cedo e um dos assuntos era a questão da energia e eu dizia que talvez a minha grande preocupação hoje não esteja com a nossa competência ou capacidade de geração dessa energia, e sim da nossa habilidade enquanto governo de estragar um mercado via regulamentação, que isso talvez, que a gente vive falando de risco Brasil, né, de segurança jurídica e não sei o quê, e me assusta isso, porque às vezes eu estou vendo o setor solar desenvolvendo com maestria, mas às vezes uma canetada que for dada de maneira inadequada nisso, você destrói uma década de investimento que vem sendo feito. E aí quando eu vejo essa movimentação inteira assim, o exemplo dos carros chineses para mim é bem claro. Né? Como é que eu estou incentivando, e eu estou incentivando isso, né? O deslocamento de parte da renda brasileira. Porque quando eu convenço um consumidor a pegar X% do capital dele e investir em um bem, eu estou mexendo em parte da renda desse país. Porque a renda do país é uma soma da renda de todos os brasileiros. Peraí, já sabendo que eu vou ter um problema? Já sabendo que eu estou fomentando algo que talvez não seja o que eu, enquanto país, precisaria estar fazendo? Exatamente isso, Gilson. Assim, e de novo, indo um pouquinho para o início da nossa conversa, a gente fala de tecnologias que já existiam no Brasil há 40 anos atrás e que se degradaram ou que tiveram uma má fama porque existia naquele momento algo superior, mas sem olhar para o futuro. Hoje, a gente vive exatamente a mesma situação.
por exemplo, voltando a falar de energia, você estava falando das PCHs. Por que a gente não investe mais em PCH? Olha a estrutura A gente é hidroviária um que nós país, temos, né? a gente a gente é abençoado demais, a gente não pode reclamar do nosso meio ambiente. O Brasil tem uma geografia única. Aliás, a gente tem que lembrar de como a gente trata mal o meio ambiente. Muito. Né? Isso é uma... E tem assim, é tão boa a natureza com a gente, que mesmo com todos os distratos, ela ainda consegue se renovar e sobreviver, dando tudo o que dá para todos os brasileiros. A gente consegue ter a maior área não desmatada do planeta. A gente tem uma extensão territorial preservada incrível, agricultura de ponta, baixa taxa de ocupação, preservação a povos originários. Que lugar do mundo tem isso? Não tem. Então, você tem uma China superpopulosa e que precisa dos nossos recursos minerais, animais, vegetais. Você tem um país como os Estados Unidos, que é um país altamente consumidor, mesmo sendo um grande produtor também, é um país muito consumidor e que... Aliás, um terço do consumo do mundo é deles. Né? É deles e fazem um mau uso disso a partir do momento que eles têm um território em extensão praticamente do tamanho do nosso, um pouco maior que o nosso, se você contar o Alasca, onde eles produzem pouco mais do que nós em determinados itens, tem uma população 50% maior que a nossa, pouco mais de 50% também, só que a que custo? Cadê as florestas americanas? Cadê os índios americanos? Cadê os recursos americanos? Além olha só, desses custos do que já foi destruído, né? Existe ainda o custo oculto que ninguém consegue colocar às claras, que é quanto é colocado de dinheiro subsidiando a produção básica de alimentos nos países desenvolvidos, que alguns deles chegam a ter 80% da renda de um agricultor paga pelo governo, pelo Estado. E aí eu te pergunto, como é que um país sem política, acéfalo do ponto de vista de planejamento, desculpa a agressividade na palavra, mas essa é a forma que eu vejo, o Brasil ele é acéfalo no que se refere a planejamento, principalmente enquanto nação, de uma população, como você falou, criativa, esforçada, batalhadora, que vive a maioria do tempo em território hostil. Nós estamos no país mais violento do mundo. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas vivendo em favelas. Nós temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então, esse é um ponto crucial, Gilson. Como é que a gente pode ter ainda pessoas, entidades, e não vou entrar no mérito de quem são, mas o meu ponto de vista é qual que é o nome? Saneamento básico. Como alguém pode ser contra? Não tem lógica. E aí, o que eu queria completar em cima daquilo que você falou? Gente, um país com todo esse ambiente hostil, nocivo, consegue se transformar num dos principais players de produção e exportação de alimentos. E vou dizer mais, eu falei que uma das minhas reuniões foi sobre energia, uma outra reunião foi sobre mercado financeiro, onde a gente estava discutindo. E aqui, pessoal, quando eu toco alguns assuntos, e aí entra, por exemplo, mercado livre de energia, como são dois capitalistas discutindo, parte dos assuntos aqui a gente quer discutir o ambiente maior, e outra parte a gente quer discutir o nosso ambiente onde a gente investe. Essa é uma área que o Eduardo investe, a área de alimentos é uma área que eu invisto. Então é por isso que a gente está discutindo isso aqui. Esse é o espaço para isso, discutir essa inteligência necessária para isso. Mas o que eu queria completar com isso, Eduardo, nós nos transformamos nessa potência, e a segunda reunião de hoje eu estava discutindo, porque a gente estava constatando tecnicamente como a nossa atividade de pecuária consegue pagar um custo de uma operação financeira que a mesa estava trazendo, de uma empresa que você conhece, que ia ficar em 20% ao ano, que teoricamente é uma taxa alta. Sim. Né? Porque vai falar, tem recurso regulado do Banco do Brasil a 8, 9, mas eu nunca encontro quem conseguiu pegar, a não ser quem não precisaria pegar. Grandes grupos que têm bastante dinheiro e não precisariam pegar esse dinheiro. Mas, beleza.
Mas eu mostrei que, tecnicamente, a gente tem tecnologia desenvolvida e sistemas de produção dentro da pecuária que, por intensificar o giro e conseguir fazer mais giros do capital em determinado período, a gente consegue sim pagar uma taxa financeira, um custo financeiro de 20% ao ano, que é um absurdo. Né? Uma empresa lá fora vai ter um custo de 3%, 4% ao ano. Mas é só para dizer, de um lado eu não tenho subsídio, eu não tenho planejamento, eu não tenho uma política pública voltada para isso, eu tenho problema de estrutura de ponta a ponta e ainda consigo pagar para o sistema financeiro, que, aliás, o Brasil é um dos lugares mais rentáveis do mundo para o sistema financeiro. Não consigo outro país que põe mais de 500 bi só em uma conta só. Se olhar na nossa rúbrica orçamentária, vai ver lá que o que a gente paga de juro é um negócio bilionário e consegue fechar a conta do país, né? Então é o seguinte, você tem noção do potencial, aliás, vocês têm noção do potencial que esse país pode ter. Se a gente conseguir conjugar tudo isso simultaneamente, porque essas coisas que nós estamos falando estão às nossas mãos, Eduardo. Justo. Esses benefícios estão aí para serem gozados. Só precisa de um posicionamento diferente nosso mesmo como pessoa. O Brasil precisa de duas coisas. A primeira é que o brasileiro se permita planejar. Não só apagar incêndio, mas você consiga projetar o que você faz hoje. Ser proativo, né? Não só reativo. Exatamente. E você conseguir pensar, olha, daqui a 5 anos, quais são os problemas que eu posso ter? Daqui a 10 anos, o que vai ter de diferente? E se preparar para isso. A indústria de alimentos fez isso muito bem. A pecuária fez isso muito bem. Então, eu vejo que a gente tem um desafio no que diz respeito ao planejamento. E o segundo, ele é político. A gente precisa que deixem o brasileiro trabalhar. Simples assim. Se nos derem ferramentas para planejar e tempo para trabalhar, a gente não vai passar por sufoco nenhum. A gente vai ter um futuro extremamente promissor, porque somos um povo trabalhador, um povo aguerrido e extremamente empreendedor. Em todas as camadas que a gente possa tentar divagar sobre o assunto, o empreendedorismo está intrínseco no sangue do brasileiro. Eduardo, seguindo essa linha aí que você falou, porque você falou de planejamento, do brasileiro se planejar e pensar no futuro e se preparar para esse futuro, e você tocou no empreendedorismo, que para mim é a única saída que nós temos para fazer a mudança desse jogo. Porque no modelo atual, nós não vamos conseguir gerar empregos formais no volume que a gente precisa para ocupar todo mundo. Então, nós vamos precisar fomentar o empreendedorismo, mas não é o empreendedorismo no sentido de montar empresas, mas o empreendedorismo no sentido de transformar ideias em movimentos que gerem resultados. Que pode ser, inclusive, montar empresas. Mas, por exemplo, se a gente precisa fomentar o empreendedorismo, precisa fomentar o desenvolvimento regional, precisa desenvolver o mercado interno, precisa fomentar a economia real, precisa trazer esses benefícios como a energia livre para o pequeno operador, para o dono do supermercado, para o dono do açougue, para o dono da distribuidora de bebida, para o dono daquela pequena indústria, que vivem da economia real. Eles têm que preocupar menos com a cotação do Ibovespa, com o índice do Ibovespa, com o Dow Jones. Não estou dizendo que não impacte a vida deles, mas que impacta bem menos impacta, porque eles estão vivendo naquele ambiente hermético que a gente fala. Agora, um movimento desse de ensinar a população, ensinar essa população de empresários, de empreendedores a se planejar e pensar que no futuro, porque empresário não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem aposentadoria, não tem férias. Então a gente tem que começar a pensar em como a gente gerir os nossos negócios de maneira diferente, acessando essas tecnologias que nós estamos falando, acessando essas janelas de oportunidade. Energia livre é uma janela de oportunidade. E transformar parte dessas economias dentro desse planejamento, Eduardo, em garantia de futuro. Garantia de futuro significa o seguinte: rapaz, eu descobri que eu vou morrer. Você acredita nisso, Eduardo? Pois é, a gente nasce com esse karma, né? Eu só não sei que dia e nem de que forma, mas eu vou morrer. E a outra coisa que eu descobri, até me olhando no espelho, é que meu prazo de validade está ficando mais curto. Então, eu não estou podendo cometer a quantidade de erros que eu cometi no passado. E pensa num cara que erra bastante, sou eu.
né? É uma coisa impressionante. Mas a provocação é, se eu tenho meu prazo de validade comprometido, ou que eu sei que ele está mais curto, eu sou um empreendedor, o que eu preciso fazer, Eduardo? Acessar essas oportunidades, trazer essas economias, né, trazer esses ganhos para dentro de casa e parte disso transformar em quê, Eduardo? Esse é o grande ponto, Gilson. Assim, quando eu falo em planejamento, ele não é só dentro da esfera do seu negócio, do negócio do nosso espectador, do brasileiro de uma maneira geral, do empreendedor. A gente tem que olhar para 3 esferas: produção, educação e planejamento. Quando a gente fecha essas 3 esferas, a gente consegue um futuro mais tranquilo, não menos desafiador. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma série de ferramentas para impactar positivamente qualquer negócio no Brasil. Como assim? Hoje, através de uma gestão e de estudo dos 3 principais pontos de custo, de dor do empresário brasileiro, a gente consegue, através de tecnologia e soluções, saídas para que você tenha uma redução de custo efetivo. Muito bonito o discurso, mas o que acontece normalmente? No exemplo do Mercado Livre, digamos que a sua empresa se enquadre, a gente faça a migração e você passe a ter 20%, 30% de desconto na sua conta de luz. Vamos colocar valor nisso aí, pode ser? Pode, claro. Vamos supor que seja um usuário de R$10 mil por mês. Que a gente consiga fazer a migração e ele passe de uma conta de 10 para R$7 mil. R$3 mil por mês de Tem conta. R$3 mil. O que o empresário vai fazer com os R$3 mil? Hoje, como ele já paga essa conta, ele nem está no custo dele. Até porque a gente nunca pôde escolher de quem que a gente comprava energia, então já está no custo. Exatamente. Então, se ele fosse hoje não repassar esse desconto para o negócio ia continuar do mesmo jeito, concorda? Concordo. Já faz parte do custo dele, tá intrínseco no negócio dele. Beleza, 36 mil por ano. 36 mil por ano. Aí você tem, aos meus olhos, 2 principais alternativas. A primeira, investimento em educação. No próprio negócio. Você melhora o seu próprio negócio. E o segundo é investimento no seu futuro. Ou seja, da sua família. Já que eu não tenho uma previdência pública, eu posso ter uma previdência privada. Uma previdência privada. Aí, por exemplo, eu sei que eu também sei que você é especialista nisso. Aliás, você é especialista em um monte de coisa, isso é bom. Mas, por exemplo, se eu pego hoje 36 mil por ano e coloco numa previdência dessa, de 10 anos, por exemplo, 10, 20 anos, vamos colocar aí 10 anos só para fazer uma conta mais curta. O grande negócio da previdência é que ela te permite uma remuneração dentro dos valores de correção do mercado, mas com uma vantagem. Após 10 anos, você vai para uma carga tributária que nenhum outro investimento tem. Então, você vai pagar menos imposto. Você tem lá a correção juros sobre juro, baixa carga tributária, melhor resultado. Então, a Previdência ela é, sim, um bom investimento de futuro. Existem fundos, aplicações, títulos e uma série de outras alternativas que a gente pode oferecer para cada empresário, para cada negócio, mas aí passa a ser algo muito particular, dependendo do momento de cada empresário e do tipo de serviço. Mas não seria ilusão eu falar que eu poderia em 10 anos montar um colchão para mim de R$500 mil. Não, muito pelo contrário. Em valores, nesse exercício de R$36 mil ano, você em 10 anos conseguiria mais de R$750 mil em valor presente, fazendo com que você aumente a sua disponibilidade financeira e tenha uma tranquilidade que uma pessoa com mais 10 anos precisa. A nossa capacidade laboral ela tende a diminuir com o tempo e vai fazendo com que os desafios sejam mais importantes a partir do momento que a gente não consegue garantir que após 10 anos nós teremos mais 10 anos. Exato. Então, esse planejamento ele precisa se dar em expectativas de tempo medianas. Não pode ser muito alongado, nem muito curto. Então, eu fui muito feliz, Eduardo, desse tipo de conversa nossa, porque olha só, nós conversamos, nós estamos há praticamente 1 hora aqui conversando e daqui a pouco vamos ter que encerrar, infelizmente. Mas nós conversamos discutindo um assunto, rapaz,
a 30 mil metros de altura. E agora nós estamos a 1 metro de altura. E esses assuntos não são excludentes. Esses assuntos são complementares. Porque se eu não consigo subir a 30 mil metros, eu não consigo enxergar O que está um. o que está 1. Mas se eu permaneço só nos 30 mil metros, eu também nunca vou chegar no 1. E o inverso também é muito perigoso, porque se eu ficar só no 1 metro, eu vou estar enxergando sempre 1 metro. E o que eu proponho com essas mesas, com esse espaço que a gente criou aqui, é justamente a gente poder subir a 30 mil metros de altura e ao mesmo tempo descer a 1 metro de altura. E ver como a gente se aproveita desses movimentos que a gente enxerga aos 30 mil metros de altura e traz esses movimentos para o nosso 1 metro. Nessa mesa aqui eu queria discutir hoje. Olha quantas coisas nós discutimos. Mercado de energia, mercado financeiro, mercado regulatório, a possibilidade da gente virar uma grande liderança na produção de energia, não só de alimento. Nós nem falamos de hidrogênio verde, tem muita coisa para a gente conversar. Mas aí nós começamos a falar também do dia a dia. Nós começamos a falar do mercado doméstico, nós começamos a falar das nossas empresas comuns que a gente convive toda semana. Nós fomos falar de movimento empreendedor e, por fim, fomos falar de planejamento e da necessidade de se planejar futuro, sabendo que a nossa prazo de validade existe um limite para ele, né? Então, assim, é exatamente isso que eu espero quando eu convido mentes brilhantes como a sua, que eu respeito muito sua história, agradeço essa nossa amizade, agradeço a nossa parceria aí de vida, nós somos parceiros de vida aí, né, desenvolvendo muita coisa junto. E o convite vai ficar agora extensivo, porque eu acho que a gente tem que transformar isso em algo mais cotidiano. Trazer esses assuntos para uma mesa que a gente consiga ir a 30 mil metros e desça a 1 metro mostrando como colocar isso na prática. E vou deixar um convite feito a você agora específico, que é, talvez a gente, como não é esse espaço para falar disso, mas vai ter o espaço, da gente tentar fascicular parte desses temas para deixar mais tangível para parte do nosso público, de como ter essa visão, né, holística dos 30 mil metros, mas ter uma visão também sistêmica de como eu aproveito isso e aplico isso no meu cotidiano, tanto pessoal quanto no cotidiano empresarial. E tirar proveito disso, né, e poder colocar na prática, por exemplo, acessar o mercado livre de energia, que seria para grandes usuários e agora não é, e ao mesmo tempo acessar o mercado de previdência. Quando a gente fala previdência privada, dá uma sensação de que é só quem tem dinheiro que dá conta de fazer isso, é o inverso. Porque quem tem dinheiro não precisa fazer previdência. Já tem dinheiro, a previdência dele já está indiretamente feita. É quem não tem que precisa fazer. Então, isso aqui foi um exercício muito bom de mostrar que o país pode realmente operar num outro formato e que nós somos o país, né, Eduardo? O país não é o governo, o país somos nós. Somos nós. E uma das coisas que muito me agrada na AgroSelections é o conceito do hub, de você poder trazer a sua empresa, trazer a sua dor para dentro de casa e a gente estruturar saídas alternativas que vão atender a demanda de uma empresa em 360 graus. A gente pode ajudar a reestruturar toda a base de custo de uma empresa, fazendo com que o planejamento seja uma opção. Porque a maior parte do empreendedor brasileiro hoje precisa lidar com temas com os quais ele não é especialista. Ele tem dificuldade, ele quer fazer o trabalho dele, ele quer agir naquilo que de fato ele é conhecedor, ele é profissional. Para as outras áreas de desafio, contem conosco. Traz para dentro de casa, a gente vai ter muito prazer em organizar isso, bater um papo, porque eu acho que parte importante da nossa essência é de sermos multiplicadores. Quanto mais empreendedores qualificados nós pudermos formar, melhor para nós, melhor para eles, melhor para a sociedade, melhor para aquela família que vai ter, sim, o conhecimento passado por gerações e todo mundo acaba ganhando com uma mentalidade positiva. Você multiplicar o conhecimento, você aprender também com o empreendedor, porque às vezes a gente chega
uma postura de que a gente sabe tudo e a gente sabe que não é bem assim. Quantas vezes a gente não se surpreende aprendendo com o que tem do outro lado? Mas da mesma forma que a gente se permite essa oportunidade de aprendizado, eu faço essa provocação para que o empreendedor possa também se permitir aprender um pouco conosco e que a gente possa fazer uso mútuo dessas competências, dessa inteligência, dessa educação toda que essa cadeia é capaz de transmitir para todos os lados. Muito bom, Eduardo. Muito bom mesmo. E aí eu vou caminhar aqui para o nosso encerramento, relembrando uma frase que eu falei outro dia aqui, que o problema não é o que a gente sabe. O problema não é o que a gente não sabe. O problema é justamente o que a gente sabe ou pensa que sabe, que é onde a gente vai escutar menos, né? Porque a gente já sabe ou pensa que sabe. Então eu quero deixar aqui um convite para que nós nos transformemos em buscadores de alternativas. Acho que esse é um bom caminho para nós. Porque à medida que a gente for buscar alternativas, nós vamos começar a parar de procurar as respostas certas e começar a fazer as perguntas certas. Porque talvez fazendo as perguntas certas nós vamos conseguir encontrar essas alternativas que nós estamos buscando para fazer um dia a dia melhor. Então, muitíssimo obrigado pela presença aqui, né? Permaneça sempre aqui, não é volte sempre não, permaneça aqui conosco. E em breve vamos tentar trazer isso em episódios, em fascículos, alguma coisa desse tipo, que eu acho que vai ser muito legal. Vai ser um prazer. Muito obrigado a você pelo convite. Mais uma vez, tendo a oportunidade de estar aqui, conversar com esse público que foi tão carinhoso no primeiro episódio e tive um feedback muito reconfortante, compensador, e que a gente consiga, através desses bate-papos, levar uma mensagem, alguma ideia, um insight para que as pessoas que estão nos assistindo possam progredir e fazer uso de tudo aquilo para o qual a gente vem se preparando há tanto tempo. Que bom, meu amigo. E a vocês, então, muitíssimo obrigado aí pela presença, pela audiência, que a gente continue juntos aí por bastante tempo, encontrando boas alternativas. Um abraço a todos.